Conhecimentos específicos das legislações, que é o artigo dos artigos 205 a 214 da Constituição de 88. Constituição Federal da República Federativa do Brasil, seção que pactua a educação como direito de todos, capítulo 3. Da educação, da cultura e do desporto, seção 1. Da educação 1. Seção 1 da educação. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Algumas delas estão na LDB. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 5. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Aos das redes públicas. Redação dada pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. 7. Garantia de padrão de qualidade. 8. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal, incluindo pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica, sobre a fixação de prazo para elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluído pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Primeiro, inciso 1. É facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei, incluído pela Emenda Constitucional número 11 de 1996. Inciso 2. O disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica, incluído pela Emenda Constitucional número 11 de 1996. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurado inclusive a sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Redação dada pela Emenda Constitucional número 14 de 1996. 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Redação dada pela Emenda Constitucional número 14 de 1996. Terceiro, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Quarto, educação infantil em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade, redação dada pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. Quinto, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Sexto, oferta de ensino noturno, regular, adequada às condições do educando. Sétimo, atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Inciso 1. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Inciso 2. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Inciso 3. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes chamadas e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada,
atendidas as seguintes condições. Primeiro, cumprimento das normas gerais da educação nacional. Segundo, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Inciso 1. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Inciso 2. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas, também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Inciso 1. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas, federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante a assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Redação dada pela Emenda Constitucional número 14 de 1996. 2. Inciso 2. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Redação dada pela Emenda Constitucional número 14 de 1996. Inciso 3. Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio, incluindo pela Emenda Constitucional número 14 de 1996. 4. Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório, incluído pela Emenda Constitucional número 14 de 1996. 5. A educação básica, pública, atenderá prioritariamente o ensino regular, incluído pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. Artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os Estados e o Distrito Federal, os municípios, 25% no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. A parcela de arrecadação de impostos transferidas pela União, os Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito de cálculo previsto neste artigo, receita do governo, que a transferir. Inciso 2. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados, aos respectivos municípios, não é considerada para efeito de cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Não, essa foi a inciso 1, então eu repeti, inciso 2. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados sistemas de ensino federal, estadual e municipal, e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Terceiro, a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do Plano Nacional de Educação. Quarto, os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, sétimo, serão financiados com item 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Quinto, inciso 5º, a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário, educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. Sexto, as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário e educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino, incluídos pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que, primeiro, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Segundo, assegurem a destinação de seu patrimônio e outras
a outra é a escola comunitária, filantrópica ou confeccional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Inciso 1. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados à bolsa de estudos para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública, na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Inciso 2. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro ao poder público. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, duração plurianual, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração das ações do poder público que conduzem a: primeiro, erradicação do analfabetismo; 2. Universalização do atendimento escolar; terceiro, melhoria da qualidade do ensino; quarto, formação para o trabalho; quinto, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Então aqui a gente encerra com o último artigo que foi lido, que é o 213. 214.